E por isso não consegue a vitória. Desistir é aceitar a derrota. Como diz o ditado: nadou, morreu na praia. Por isso desistir não é opção. Você não pode desistir. E nessa noite, por meio da santa palavra de Deus, você vai entender porque você não pode desistir. Nem você, amigo, amiga que está aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus. Você não pode desistir, porque Deus não desistiu de você. E a igreja também não pode desistir, porque Deus está com a igreja. Mas eu quero te dar motivos na palavra de Deus para você não desistir. Primeiro motivo: porque Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. É por isso que você não pode desistir. Muitas pessoas nascem nesse mundo desprezadas pela mãe, pelo pai, por outras pessoas. E essas pessoas acham que Deus, que ninguém gosta delas. E a palavra de Deus diz, lá no Salmo 27, se a minha mãe e meu pai me abandonar, o Senhor me recolherá. Ele não desiste. E a palavra de Deus diz que a prova que ele não desistiu é o seu grande amor. O amor do Senhor Jesus, o amor de Deus, é por causa da sua misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Misericórdia é um sentimento de dor, de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou cai em desgraça. O ser humano, meus irmãos e amigos, eles foram criados por Deus. Deus criou o primeiro homem, Adão. Deus criou a primeira mulher, Eva. E diz a Bíblia que Deus amou Adão, Deus amou Eva. Deus, Ele plantou um lindo jardim lá no Éden para Adão e Eva viverem felizes eternamente. Só que Deus, Ele deu um livre-arbítrio para Adão e Eva. E deu também a sua palavra. E diz a palavra de Deus que Adão, desobedecendo a palavra, trouxe a desgraça, trouxe a tragédia, trouxe a morte, trouxe a doença, trouxe a separação da presença de Deus. Adão, ele trouxe tudo de ruim. A palavra de Deus diz, lá em Gênesis capítulo 3, que o Senhor falou para Adão: Adão, maldita é a terra por tua causa. Trouxe a maldição para a terra, trouxe a desgraça para a terra, trouxe todo tipo de sofrimento para a terra. Mas o importante é que Deus não desistiu. Deus não desistiu de Adão, Deus não desistiu de Eva, Deus não desistiu da humanidade. Amém? Amém. Ele não desistiu. Embora o homem se afastasse dele por causa do pecado, o salário do pecado é a morte, mas Deus não desistiu. É por isso que João, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não desistiu, porque ele sentiu a dor, a miséria, a desgraça do homem e da mulher. A palavra de Deus diz, lá no Salmo 89:15, que Deus, ele é misericordioso e Deus, ele é sofredor. Quando alguém está ali sendo escravo do pecado, Deus está sofrendo. Deus está querendo trazer essa pessoa para a presença dele. E muitas pessoas rejeitam o amor de Deus. O Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Muitas pessoas, amigos, amigas, têm rejeitado o amor de Deus, têm preferido sofrer no pecado, tem preferido sofrer na escravidão como escravo do pecado. O salário do pecado é morte. Mas a palavra de Deus diz que Deus não desistiu daqueles que estão no pecado. Deus não desistiu daqueles que estão sofrendo. Deus não desistiu daqueles que estão precisando. Deus não desistiu de Adão. A palavra de Deus diz que Deus, ele chamou Adão, ele cuidou de Adão, ele cuidou de Eva, e ele enviou o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a prova do amor de Deus, a maior prova do amor de Deus aconteceu há mais de 2.000 anos atrás. A Bíblia diz: Deus prova
seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Cristo morreu por nós. Cristo, santo, puro, perfeito. Ele foi o Cordeiro perfeito para comprar a humanidade. A humanidade estava perdida, irmãos e amigos. A humanidade estava perdida, mas Deus não desistiu da humanidade. Deus, ele tinha poder, ele tem poder. Ele poderia muito bem ter aniquilado Adão, ele poderia muito bem ter aniquilado Eva e feito um novo Adão, uma nova Eva. Mas ele não desistiu, amém? Ele não desistiu. Eu não sei como você está, como está a tua vida, como você muitas vezes você quer desistir. Eu não consigo vencer. Mas eu quero falar para você nessa noite que Deus não desistiu de você. Mesmo você tendo pecado, Deus não desistiu de você. Mesmo Adão tendo pecado, Deus não desistiu dele, aleluia. E ele não desistiu de você também, segundo diz a palavra de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que esse fato histórico da morte de Cristo, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite, que o Senhor Jesus, ele sabe de tudo, e ele estava morrendo naquela cruz antes de você nascer. Mas você já nasceu pecador, e o Senhor Jesus morreu em teu lugar. Amém? O Senhor Jesus morreu também por aqueles que viveram no passado. Aqueles que viveram no passado, que queriam fazer a vontade de Deus, porque no passado nós temos os tipos de Cristo. Os tipos de Cristo. O que significa, pastor? Tipo de Cristo. O Senhor preparou uma arca para salvar a humanidade. Noé e sua família. Aquela arca é um tipo de Cristo. Cristo ali era a proteção para Noé e sua família. Tipo de Cristo. E a morte de Cristo também salvou Noé e sua família. Porque a morte de Cristo ela foi perfeita. A prova do amor de Deus foi a morte de Cristo. O fato é Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Amém. Glória a Deus. Segundo motivo para você não desistir. O Senhor, ele cuida de você. Amém? O Senhor cuida de você. Olha, não existe nenhum lugar que o Espírito Santo não possa ir. O Espírito Santo, ele não é dirigido por ninguém, ele é a direção. Amém? Ele não é dirigido por ninguém. E não existe nenhum lugar que ele não possa ir. E ele cuida de você por meio da sua presença. Ó, muitas vezes a pessoa está ali no mundo. A pessoa está ali no mundo e o Espírito Santo está ali, cuidando daquela pessoa. Está dando ali o livramento. Uma vez, lá em São José dos Campos, o irmão estava contando o testemunho dele, e ele disse que quando ele estava no mundo, ele estava numa situação difícil, ele estava envolvido com pessoas erradas, e ele disse que chegou uma certa ocasião, ele não era crente ainda, uma certa ocasião que ele estava ali, e os três homens disseram assim: vamos te matar agora. Estava só ele lá, estava com um paletó, uma jaqueta. Vamos te matar agora. Ele contou, eu vi ele contando essa bênção lá em São José dos Campos. E aí ele disse que ouviu uma voz: te atira no chão e enrola para lá e enrola para cá. Ele disse: ouviu essa voz falando isso. Aí começaram a atirar, e ele rolando para lá, rolando para cá, e atirando nele. Tá? Até que eles pensaram que tinha matado ele, ele se levantou sem nenhuma. O interessante é que ele mostrou a jaqueta dele toda furada. Ele mostrou aqui, olha a minha jaqueta aqui, toda furada. Viu? Que voz era essa que livrou ele? Que voz era essa que estava cuidando dele? Era o Espírito Santo. Ele estava no lugar errado. Aí depois ele aceitou Jesus como Salvador e contou esse testemunho. Né? Então, o Espírito Santo, ele cuida de você. O Espírito Santo, ele cuida daqueles que estão na presença dele também. Amém? Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos e amigos, em 1 Pedro 5,
que nós estamos guardados no poder de Deus para a salvação. Amém? Nós estamos caminhando em direção ao céu. Amém? Estamos caminhando em direção ao céu. E nessa caminhada nós temos lutas, temos provações, nós temos perseguições, temos inimigos que querem nos tirar da presença de Deus, mas a Bíblia diz que nós estamos guardados no poder de Deus para a salvação. Aleluia. É porque o Espírito Santo, Ele está em nós e está conosco. Amém? O Espírito Santo, Ele está com a igreja e está dentro da igreja. Amém? É por isso que você e eu estamos guardados no Espírito Santo, pelo poder do Espírito de Deus. Amém? Então, esse é o segundo fato, que você não pode desistir, porque o Senhor está cuidando de você. A palavra de Deus diz lá em Salmo 46:1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Terceiro, você não pode desistir, porque lá no céu tem uma morada para você. Você não pode desistir, porque o Senhor Jesus preparou uma morada para você lá no céu. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus e amigos não apenas morreu no nosso lugar. O Senhor Jesus não somente Ele levou nossos pecados, não somente Ele abriu acesso a Deus, mas Ele também foi preparar uma cidade maravilhosa para a gente morar. Ele disse lá em João 14:1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Quem quer morar no céu? Oh, glória a Deus. Mas para chegar lá, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos fazer o que Jesus fez. Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Para morar lá, nós precisamos vencer. Vencer o quê? Vencer o pecado, vencer o mundo, vencer tudo aquilo que quer nos afastar de Deus, para nós morar no céu. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus, Ele falou para as igrejas do Apocalipse: aquele que vencer vai herdar todas estas coisas. Amém? Aquele que vencer. Então, se precisa vencer, precisa lutar. Lutar. Né? Precisa lutar para poder vencer. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Apocalipse 3:21. Amém? Amém. Olha o que o Senhor Jesus fala: ao que vencer, eu vou conceder que você sente comigo no meu trono, assim como eu venci. Ele venceu porque ele viveu aqui nessa terra como homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. E ele venceu. Ele passou as fraquezas que nós passamos, as lutas que nós passamos, as perseguições que nós passamos. Só que ele passou muito maior. Ele sofreu muito mais do que eu e você sofremos pelo nome dele. E ele disse: eu venci. E quem vencer vai se sentar comigo no meu trono, porque eu venci e eu me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? O Senhor Jesus, Ele venceu. Ele subiu ao céu. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele venceu Satanás. Ele venceu os piores inimigos da humanidade: a morte, Satanás e o pecado. Ele venceu. E você também pode vencer. Amém? Você pode vencer em Cristo Jesus. Sem Cristo você não pode vencer. Com Ele você pode todas as coisas. Amém? O apóstolo Paulo diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? Senhor Jesus Cristo. Né? Às vezes a pessoa diz assim: eu não consigo vencer esse pecado. Mas a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? E a graça de Deus está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vinde a mim que são cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Amém?
Então, vence o pecado, vence o mundo. Ele disse: eu venci o mundo. O mundo são os prazeres da carne, os desejos da carne. E você vence o mundo pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz assim: andai em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Né? Para vencer é preciso ter Deus na sua vida. Para vencer é preciso ter o Espírito Santo na sua vida. Para vencer você precisa andar em espírito, em obediência à palavra de Deus. Amém? E essa obediência nós conquistamos por meio da morte de Cristo naquela cruz. Porque nós éramos escravos do pecado. E quando Cristo morreu por nós, Ele deu a oportunidade para a libertação. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você crê que Ele é o teu Salvador e teu Senhor, Ele faz o milagre da libertação. Ele te liberta de todo o pecado. Se quando vir nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus, meu irmão e irmã. Lute, continue lutando, porque o final dessa luta é o céu. Amém? É a cidade santa, é a Nova Jerusalém. Você, amigo ou amiga, Jesus te ama e quer te libertar. Receba Ele como Salvador da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, porque Glória a Deus, aleluia. aleluia, glória a Deus.